Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou um especialista em proteção solar para ambientes internos e hoje eu trago um vídeo extremamente polêmico. O que é melhor? Tela solar, tecido screen, rolô para a varanda, feitos com tecido de poliéster ou com fibra de vidro? O que é melhor? Para tirar esse tema, eu trouxe aqui dois tecidos de tamanhos idênticos, de 40 centímetros de largura por 1 metro de altura, novos, e um feito com poliéster e outro feito com fibra de vidro. Se você não sabe o que isso se representa, o poliéster ou a fibra de vidro, na verdade, é um material que é feito a trama, um material que é feito o esqueleto do tecido. Ambos, depois de feito esse esqueleto, é aplicado uma camada de PVC por eles. Então, o externo deles, teoricamente, é muito semelhante. O que muda mesmo é o esqueleto. A primeira coisa que a gente vai analisar, que está mais fácil aqui, é o cheiro. Esse tecido aqui em fibra de vidro, não sei o motivo, mas ele tem um cheiro forte de plástico. E estamos aqui numa sala de 4x4 e você percebe quando entra o cheiro de plástico. Já o tecido de poliéster, ele não tem cheiro praticamente nenhum. Sentindo aqui, praticamente não sinto cheiro. Agora esse aqui de fibra de vidro, ele tem sim um cheiro forte. E são tecidos de mesmo valor de mercado, então imagina-se de qualidade semelhante. Outra coisa que nós vamos analisar é a estabilidade do tecido. Veja nessas fotos que o tecido de poliéster, depois de desenrolado, ele tem essa tendência de ficar com as abas ainda enroladinhas. Porque o poliéster em si, ele é mais flexível, então você consegue moldar ele um pouquinho melhor. Quando você deixou ele muito tempo enrolado, ele tem a tendência de ficar esticadinho. Quando é um rolo, por exemplo, você deixa ele a meia altura e depois você desenrola ele, o tecido de poliéster você vê que ele fica marcadinho ali por uns 10 minutinhos, depois ele alisa. Já o tecido de fibra de vidro, ele não tem essa característica. Ele tem sempre a tendência de ficar esticado. Então, quando você esticou ele imediatamente já fica esticado. Mas uma outra característica interessante veja a borda desses dois tecidos. O tecido de poliéster, feito com poliéster, a borda dele é muito mais lisa. O tecido feito com fibra de vidro, ele tem uma borda mais ondulada, mais imperfeita, digamos assim. Um outro teste que nós vamos fazer é com relação à tração, à resistência de tração que eles têm. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar a posição inicial da base embaixo da cabeceira aqui desses dois tecidos dos dois lados. Vou deixar durante 3 dias com 6 kg de peso em cada um deles, nessas pecinhas de 40 cm por metro de altura, e vamos analisar depois o quanto que eles cederam. Por que eu vou marcar em cima também? Porque eles estão amarrados com uma cordinha e essa cordinha aqui também pode ceder. Então eu vou marcar em cima e embaixo. Depois eu venho e marco novamente em cima e embaixo, depois de 3 dias, e analiso a diferença, tá bom? Então vamos lá. Então estão os dois aqui, cada um com 6 quilos. Ambos, né? Vou até mostrar aqui, ó, chegar mais pertinho. Ó, ambos aí com balde no mesmo nível, tá vendo, ó? No mesmo nível, amarrados. E eles estão presos por essa cordinha lá no teto, tá vendo, ó? Então vamos deixar os dois pendurados por 3 dias e vamos analisar se eles vão ceder, né? Depois nós vamos comparar de novo com essas linhas que nós fizemos e vamos notar se houve alguma diferença significativa ou não. Válido observar que 6 quilos pode não parecer muito, mas para um tecido de 40 centímetros de largura por 1 metro de altura é muito sim, tá? Normalmente esses tecidos não têm
esse peso para suportar. E nós vamos fazer o teste de tração com isso e vamos voltar então daqui 3 dias. Depois nós vamos colocar fogo nos tecidos para analisar o que acontece com eles. Nós vamos amassar, dobrar. Então aguarda aí que a gente já volta com o teste. Olá! Hoje já é terça-feira, 10 horas da manhã. E nós deixamos então os tecidos pendurados por 3 dias completos e mais algumas horas. E vamos então ver o quanto que o tecido de poliéster cedeu e quanto que o tecido de fibra de vidro cedeu. Para a gente ter uma noção se eles têm alguma diferença quanto à resistência ao passar do tempo. Ó, vejam que os baldes continuam, né, erguidos, tá? O tecido continua preso lá no teto, tá certo? Então vamos lá, eu vou acelerar as imagens e vou retirar os tecidos de onde eles estão, para que a gente tenha então essa comparação. Prontinho então. Eles estão aqui, não estão encostando, tá? Uns nos outros. E eu vou medir novamente com o nível a laser. Vou medir o quanto que eles cederam aqui para compensar qualquer perda no cordão. E depois medir o quanto que cederam aqui e fazer o cálculo das diferenças. Vamos lá. Eu confesso para vocês que eu esperava um resultado diferente. Mas olha só, que coisa interessante. O cordão, tanto desse lado como do outro, após os ajustes, após o esforço, cedeu aproximadamente 3 milímetros. E na marca embaixo aqui, os dois lados cederam também de forma igual, ou seja, no caso aqui 8 milímetros. Fiquei impressionado com o resultado, porque eu esperava que o tecido de fibra de vidro ele fosse ceder menos. Mas no nosso caso aqui, esse tecido com esse outro tecido aqui, após 3 dias, eles cederam de forma igual. Ainda mais se a gente considerar aí qualquer margem de erro, né? Porque não é um teste extremamente preciso, vocês viram aqui que é uma coisa bem amadora, mas ainda assim deu para perceber que eles têm o mesmo desempenho. No final das contas, eles vão apresentar em nossos lares aí o mesmo desempenho. Uma outra coisa que eu percebi também, que eu fiquei impressionado, é que o tecido em fibra de vidro, ele tinha uma curvatura nesse sentido, tá? E ele permanece com a curvatura nesse sentido, fazendo uma espécie de canoa, tá? Já o tecido de poliéster, ele estava torcido nesse sentido, e agora, depois que tirou o peso, ele está muito mais plano, tá? Muito mais liso. Ainda tem um formatinho de canoa, mas deu uma melhorada em relação ao que era anteriormente. E o de fibra de vidro, ele aparentemente continua da mesma forma, com o mesmo formato de canoa, tá? Para que vocês tenham uma ideia, se você olhar na lateral, esses tecidos eles têm meio milímetro de espessura, e esse daqui está com aproximadamente uns 2 centímetros entre a borda de fora e o centro aqui que está mais para trás. Então você olhando ele de trás, depois eu vou postar uma foto para vocês verem, vocês olhando ele de trás, ele tem aí uns 2 centímetros. Já esse outro aqui, ele está com aproximadamente 1 centímetro, uns 8 milímetros de abaloamento nesse sentido, tá? Você olhando ele na lateral. Muito legal, então pudemos acompanhar aí com relação à estabilidade dos tecidos. Na minha opinião, o poliéster nesse caso se comportou um pouquinho melhor por ter apresentado depois de 3 dias, né, sofrendo esforço. Ele conseguiu corrigir melhor o abaloamento que ele tinha. Já o de fibra de vidro ele permanece com o mesmo formato abaloado, tá? Muito interessante. Então vamos prosseguir um pouquinho e vamos fazer o que realmente acontece nas nossas casas. Porque isso que eles cederam aqui faz alguma diferença?
quando nós deixamos um rolô, por exemplo, quase encostando no chão ou no parapeito e ele cede um pouquinho e começa a bater. Tá? Então isso é uma coisa, regulagem simples, tem aquela bolinha na correia, você tira, muda ela de posição e resolve. Mas vamos então agora amassar esses tecidos. Vou tentar amassá-los de forma igual, de várias maneiras. Vocês vão acompanhar, vou deixar a imagem um pouquinho acelerada. E aí então a gente vai conseguir ter uma noção melhor, né? Qual tecido então ele consegue se recuperar de um dano sofrido, tá bom? Vamos lá! Prontinho! Vocês viram que eu marquei bem os dois tecidos de forma igual, apliquei a mesma força. Claro, novamente, existe uma margem de erro, mas aquela hora que eu amassei, eu apertei com toda a minha força os dois tecidos. Então todos esses amassados aqui foram praticados de forma igual nos dois casos. E dessa vez eu não vou colocar peso, porque eu acredito que o peso aqui poderia ajudar os tecidos a esticarem. Não, eu vou deixar só com a base, que é o que normalmente os rolôs já vêm, as romanas, os painéis. E o próprio peso da base vai se incumbir então de consertar o dano causado aqui nos dois tecidos. Voltando aqui então, hoje é dia 28 de agosto, já passou aí aproximadamente uma semana, passamos uma semana muito fria e eu fui deixando e prorrogando um pouquinho a volta do retorno desse vídeo e deixei os tecidos pendurados aqui. O resultado é que, como eu tenho visto ele todos os dias, eu não notei muita recuperação deles não. Acredito que eles estão muito próximos da forma como eu os deixei aqui uma semana atrás. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esses tecidos daqui e vou deixá-los em um lugar com exposição ao sol. E aí a tendência de recebendo mais calor, com mais agitação das moléculas, é que os tecidos eles fiquem um pouquinho menos amassados. Olá pessoal, tudo jóia? Depois de muito tempo, hoje é dia 23 de outubro, finalmente a gente pegou os tecidos aqui e pendurou novamente aqui nessa sala. Como vocês vão ver algumas fotos, nós colocamos elas no sol, colocamos calor também nesses tecidos, né? Deixei aqui um aquecedor ligado por mais de uma hora, focado em cada um e depois mais de uma hora pegando os dois. E acho que agora só um tempo muito longo para melhorar ainda mais os amassados. O fato é, os dois ainda continuam muito amassados, tá? Vou deixar algumas imagens, algumas fotos aí que vocês vão perceber. Normalmente, no dia a dia, não ficam amassados. Eu confesso que a minha expectativa é que os dois ficassem muito melhores. Mas talvez a minha expectativa tenha sido criada porque ao longo do dia a dia, o pessoal eles amassam muito menos os tecidos, eles ficam por mais tempo expostos ao sol e calor, enfim, e por isso eles tendem sempre a voltar mais do que esse teste muito extremo que eu fiz aqui. Ninguém amassa esse tipo de tecido como fosse um papel da forma que eu fiz. Mas aparentemente, olhando daqui, eu ainda daria um ponto extra para o poliéster, porque ele está bem mais lisinho, bem menos amassadinho do que esse de fibra de vidro. Mas ok, até aí tudo bem. Então eu acho que no fundo, os dois perderam pontos, porque eu imaginava, né, que eles iam ficar menos amassados, mas a capacidade de retornar natural dos dois tecidos não foi tão eficiente quanto eu imaginei, mesmo acreditando que o poliéster ele tenha tido um desempenho melhor do que o de fibra de vidro, tá bom? Agora a gente vai fazer o penúltimo teste, que é o teste de mancha. Vou contar a minha expectativa. Eu acho que eles vão se igualar, porque o exterior dos tecidos é de PVC, então eu acho que a influência de um e de outro vai ser a mesma. E não é à toa que eu estou aqui tomando um cafezinho, porque eu vou pegar e vou jogar café nos dois tecidos. Mas para ser justo, eu vou jogar a mesma quantidade nos dois tecidos. Vou esperar secar coisa de 30 minutos, depois eu já vou vir aqui e já vou tentar limpar, aproveitar hoje mesmo que eu estou com um dia mais tranquilo.
Então vamos lá. Eu trouxe aqui, ó, 2 copinhos de café. Para mostrar que é o mesmo conteúdo, ó, eu vou misturar. Tá até quente ainda, tá? E vou deixar eles na mesma quantidade, é uma quantidade generosa de café, acho que ninguém derrama tanto café assim, mas tudo pelo bem da ciência, não é verdade? Então vamos lá, ó. Primeiro cafezinho aqui eu vou jogar no tecido de poliéster. E o segundo cafezinho eu vou jogar aqui no tecido de fibra de vidro. E pronto. Vou deixar aqui por mais ou menos 30 minutos. Depois eu vou vir com detergente neutro, aquele detergente transparente, e um pouquinho de água, uma buchinha macia e vou tentar tirar. E ver qual dos dois ficou mais manchado ou menos manchado. São testes que a gente passa no dia a dia, não é verdade? Agora já se passou então até mais de 1 hora de que eu joguei o café aqui. Tá bem seco já, não tá mais... Talvez essas pequenas, as gotas maiores, talvez ainda não secaram. Mas olha, em sua grande maioria tá bem seco já. Eles ficaram bem manchados, bem manchados. Eu vou fazer a limpeza agora. O ideal é o sabão neutro, tá? Mas o que tinha aqui era só esse... apesar de ter sido neutro aqui, mas sempre usa aquele transparente, tá? Evita qualquer tipo de corante, de cheiro, enfim, tá? Então vou fazer uma solução aqui, água e detergente, tá? E vou fazer movimentos circulares. Ó, esse daqui é o tecido de fibra de vidro. Aparentemente limpou bem, viu? Ficou bem limpinho. Aqui eu não vou me preocupar em enxaguar nada, né? A intenção era só tirar o café mesmo. E aí saiu bem. Aqui de perto eu não consigo identificar onde estariam as marcas de café. Vamos então repetir ali no de poliéster. Prontinho, pessoal. Então os dois sistemas agora estão limpos, né? Os dois saiu bem a mancha de café. O que eu notei agora antes da gente... É o último momento que nós vamos ver esses rolos intactos e com alguma qualidade de luz, né? Eu particularmente gostei mais do desempenho do poliéster. Ele voltou mais, né? Depois que a gente amassou, ele voltou mais, ele tá mais liso. A impressão que eu tenho agora que molhou, que ficou ainda mais liso, né? Os amassados mais superficiais desapareceram mais, praticamente só estou vendo 2 linhas aqui, que foram as linhas que eu marquei com mais força, com a régua, enfim, com a unha. Já esse aqui, ele deu uma melhoradinha também com a água, mas continua bem amassado ainda. E as bordas, o que marca muito é as bordas. Você olha a borda, esse aqui é uma bordinha lisa do poliéster. Você olha a borda do fibra de vidro, tá toda amassada, né? Agora, vou levar eles lá para fora para a gente fazer o último teste, que é o teste de queima desses dois tecidos. E aí também vou ter a oportunidade de explicar para vocês o que é retardante de chamas e não um tecido que não pega fogo, como o pessoal normalmente pensa aí. Olá pessoal, vamos então fazer o nosso último teste. Nós vamos colocar fogo nos dois tecidos e ver o que acontece, qual que é a diferença entre eles numa situação como essa. Olha só, vamos colocar fogo primeiro nesse tecido aqui de fibra de vidro. O que é interessante, ó, esses tecidos, não é que eles não pegam fogo, eles pegam fogo. Mas assim que você retira a fonte de calor, eles param de pegar fogo. Tá vendo, ó? Tanto o de fibra de vidro, como também o de poliéster. Você tira a fonte de calor, eles param de pegar fogo. Mas existe uma diferença entre eles. Repare o desempenho, ó, do de poliéster.
com relação ao fogo. Tá vendo, ó? Ambos, ó, tirou a fonte de calor para imediatamente de pegar fogo. Mas o de poliéster, ele, como o fio interno dele é um fio de poliéster, ele também queima. Tem o retardante de chamas, a qualquer momento que eu tiro a fonte de calor, ele para de pegar fogo, mas ele se deforma. E essa é a grande diferença, né? Esse daqui é um tecido plástico, né? PVC por fora e poliéster por dentro. Poliéster é um plástico também, de certa forma, né? E ali tem plástico só no exterior, porque no interior dele nós temos aí a fibra de vidro. E veja como demora, né? Eu tenho que colocar o fogo durante muito tempo para ele começar a queimar o tecido mesmo, né? Ó. Não é uma tarefa fácil queimar isso daqui. Com certeza, antes de queimar as cortinas, todo o carpete que não tiver proteção, os estofados, os papéis, as madeiras, já queimaram faz tempo, né? Com certeza, esse foi o vídeo mais legal que eu já fiz. Tive a oportunidade de sujar, amassar, tentei rasgar esses tecidos, enfim, fiz vários testes. E, chegando agora ao final, eu posso concluir que, na minha opinião, o tecido de poliéster, comparando esses dois modelos, apresentou um desempenho melhor quanto às coisas que realmente importa para nós. O tecido em fibra de vidro, ele foi feito para resistir o fogo. Então ele permanece com a sua estrutura intacta. Ó. Você vê que ele tem até uma certa maleabilidade, mesmo depois de ter pego fogo. Vocês acompanharam nas imagens aí que a trama dele, né, o esqueleto dele permanece intacto. Já o de poliéster, ele como um plástico, ó, tá até rígido, tá vendo? Ó? Ele, de fato, se deforma por completo, tá? Então, na minha opinião, se o interesse é, puxa vida, quando pegar fogo no escritório, quando pegar fogo na casa, as cortinas têm que permanecer exatamente como estão, sem sofrer nenhuma interferência, sem sombra de dúvidas, é o fibra de vidro. Agora, se você não está preocupado em pegar fogo, claro, é importante ter uma proteção para que a cortina não venha algum desavisado, encoste um isqueiro, alguma coisa, e a cortina de repente coloque fogo na casa ou no escritório. Mas ainda assim, você não deseja, né, que a sua cortina tenha um cheiro forte, se a sua cortina que ela tenha uma resistência aos amassados de uma forma melhor, se você acredita que isso é mais importante para você, sem sombra de dúvidas, na minha comparação entre esses dois modelos aqui, o tecido em poliéster apresentou um desempenho muito melhor. Muito obrigado. Se você tem uma experiência diferente, se você fez outros experimentos, se você tem outras coisas que podem compartilhar conosco, deixe aqui nos comentários. Se possível, mande os seus vídeos para mim. A minha palavra aqui, ela não é definitiva, né? Ela é só uma experiência que eu tive com dois tecidos. Se você quiser que façamos testes com outros tecidos, se você quiser nos enviar material que possamos fazer algum tipo de análise, mesmo que dessa forma amadora, vamos fazer, entre em contato, mande aí material e vamos analisar, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço.